Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. A gente sabe, mas temos que repetir sempre que esse programa é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, dedicado ao estudo sério, responsável, e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. O estudo é conduzido pelo nosso querido amigo, companheiro Jacobson Trovão, e agradecemos muita dedicação. Jacobson, como é que você está? Márcia, muito feliz mais uma vez de estarmos juntos aqui estudando a doutrina espírita, a mediunidade, nessa oportunidade de aprendizado, não é? Para nós todos. Que Muito obrigado, minha maravilha. irmã. Muito obrigada. E lembrando para todos que estão aqui que nossos encontros eles acontecem semanalmente, toda terça-feira, e pedimos para você, para nós também, que se subscrevam no canal e clique no sininho, né, para receber as notificações dos próximos episódios. Durante o programa, você pode enviar suas perguntas pelo QR Code ou pelo chat também, e elas serão respondidas em um episódio especialmente para suas perguntas, seus comentários. Então, estamos felizes também em anunciar, né, nosso programa, que tem um conteúdo original em português, está sendo legendado em várias línguas, né? Então, temos o inglês, espanhol, italiano, alemão e holandês, e agradecemos esse esforço que vem das diversas federações espíritas que compõem o SEI. Mas queria dizer, sejam todos bem-vindos e hoje continuamos com o terceiro episódio sobre o tema mediunidade e sintonia mental, bases da conexão espiritual, perdão. Vou repetir, mediunidade e sintonia mental, bases da conexão espiritual. Então, só para lembrar que o estudo sobre sintonia mental, né, que começou há 2 semanas atrás, o Jacobson aprofundou a compreensão da mediunidade como esse processo de conexão psíquica que é todo baseado na sintonia, na disciplina mental e na nossa transformação moral. Como sempre, eu adoro essa parte do Jacobson, ele faz referências a várias obras, né? No caso, muitas delas psicografadas pelo Chico Xavier, os livros Voltei, né, do irmão X, o irmão X, Jesus, eu estou aqui nos Estados Unidos, irmão X, e várias obras do André Luiz, incluindo No Mundo Maior, Os Mensageiros, nos domínios da mediunidade. Então, só para todos nós aqui, olha quantos livros que seria bom a gente começar a ler. Mas lembrando o que o Jacobson falou, né, a gente então entende que toda mente nossa, ela emite frequências, ela estabelece contatos conforme os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos valores íntimos. Então, quando Jacobson expõe esse material sobre a sintonia espiritual saudável, ele está nos dizendo que é necessário várias coisas, incluindo renúncia, incluindo concentração, incluindo talvez o autoconhecimento e a própria educação interior, não é isso? Então, o verdadeiro desenvolvimento mediúnico, a gente está aprendendo, não depende apenas da faculdade mediúnica, mas dessa construção gradual e efetiva do nosso equilíbrio, o sentimento de responsabilidade, a elevação moral e capacidade consciente, intencional de servir ao bem. Bom, Jacobson, estamos prontos para te escutar. O microfone, a palavra é tua. Obrigada. Querida amiga, mais uma vez, muito obrigado. Queridas amigas e amigos que nos ouvem, quando nós estudamos a temática
sintonia mental, mediunidade e conexão espiritual, nós estamos avançando dentro de um tema de extrema importância para o nosso progresso individual e para o momento evolutivo do planeta. Quando o Espiritismo ele surgiu com a codificação de Allan Kardec, as obras básicas foram lançadas, o Espiritismo se sedimentou no planeta, iniciou a Era do Espírito. Então, a mística em torno da realidade espiritual se desfez. Surgiu a Sociedade dos Espíritos, de onde nós viemos. O homem passou a ter uma consciência maior da sua realidade espiritual. Somos espíritos ocupando um corpo físico por um tempo. Então, nós verificamos que a organização biológica existe em função do espírito. E o entendimento da realidade espiritual avançou por vários ambientes das sociedades em países diversos. Após esse momento inicial, quando surgiu o primeiro entendimento da existência do espírito, inaugurando, como disse, essa fase na história da humanidade, que se conjuga com o que tem sido amplamente estudado e chamado como momento de transição do planeta. Esse estudo, não é, que o Espiritismo traz, estabelece um diálogo, uma conjunção entre a transição planetária e a consciência de espíritos que somos. Avançando a fase inicial, surgiu o momento do fenômeno. Embora Kardec tenha discutido a questão do fenômeno e reconhecido como elemento basilar para o surgimento dos grandes textos, em muitos ambientes, em diversas sociedades, grupos espíritas, a experiência com o fenômeno avançou. Os espíritos falaram diretamente. Os objetos continuaram se movendo. Surgiram médiuns excepcionais de materialização, de desmaterialização. Então a mediunidade atingiu grande quantidade de gente no entendimento de que a mediunidade estava associada a uma produção fenomênica. Após esse período, os espíritos intensificaram a discussão em torno da transformação moral a partir do conhecimento que se adquiriu com a vinda do Espiritismo à Terra. A posição do Evangelho, da ciência e da filosofia ficaram nítidos, evidentes. O ângulo espiritual, identificado como o aspecto religioso ou de transcendência, focado em Jesus, atingiu cumeeiras. Então, começou-se toda uma busca a partir do trabalho dos espíritos para que a sociedade
mudasse o entendimento em relação a uma vivência evangélica com vistas à espiritualização. Mas agora, nessa fase atual que estamos atravessando, surge um momento extremamente importante e significativo. Mudar o olhar sobre o que é mediunidade. Nós precisamos enxergar mais além do próprio fenômeno. Mediunidade é o sentido psíquico humano. Então, nós precisamos avançar nesse entendimento, que é desafiador. Porque no momento em que a gente tiver a plena consciência existencial mediúnica, nós nos veremos como espíritos libertos da impressão psíquica que se estabelece em conexões mentais indesejadas. É por isso que estudar a sintonia como conexão espiritual é tão importante. Porque a gente começa a enxergar mediunidade com outros olhos. E isso é fundamental para o progresso individual e o progresso do planeta. É momento de discutirmos a questão mediúnica de forma ampla, aberta, porque ela está associada à personalidade, ao comportamento, à consciência, à transcendência do ser humano, que André Luiz chamou de superconsciência. Assim sendo, o desafio do momento é desmistificar a mediunidade, é trazê-la para o seu local de significação, como elemento integrante da nossa personalidade, da nossa psique. E é por isso que precisamos estudar muito a questão da sintonia. Porque não existe neutralidade. Nós estamos em conexão mental permanente com espíritos elevados ou inferiores. Não estamos querendo dizer com isso que não tenhamos liberdade para pensar por nós mesmos. Mas a nossa liberdade de conectar com outras mentes, atraindo ou afastando espíritos. É aí que o nosso livre-arbítrio se manifesta na escolha. E dependendo da escolha, nós nos iluminamos ou nos embrutecemos, conforme a natureza da sintonia que estabelecemos. Então a era é do espírito, o momento é da mediunidade sublimada, como potencial psíquico inerente ao ser humano. Nós todos vamos avançar nesse entendimento, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas é uma fatalidade esse entendimento, que é o material que os espíritos nos trazem. Quanto mais nos debruçarmos na pesquisa séria da mediunidade, nós vamos ver o quanto o estudo dos espíritos é focado nos patrimônios mentais e não nos ambientes de produção fenomênica. No estudo de hoje, nós vamos trazer um ângulo muito interessante sobre a questão da sintonia, voltada para a prática mediúnica especificamente. Lembrando que o teor dos pensamentos que alimentamos no dia a dia interfere profundamente na realização de uma reunião mediúnica saudável.
Não se pode pensar em reunião mediúnica equilibrada sem o equilíbrio do médium. O ambiente da reunião mediúnica não é o adequado para o equilíbrio do indivíduo. Esse equilíbrio se faz antes da reunião. Por isso é que a reunião mediúnica deve ser, em seus princípios, uma reunião de pessoas equilibradas, com conhecimento e segurança para a atividade que vão desempenhar. Consciência, perseverança e responsabilidade. Daí porque aquela ideia de que a pessoa vai para a reunião mediúnica para se equilibrar, ela é uma ilusão. Porque se a pessoa vai em desequilíbrio para uma reunião mediúnica, ela não produz e perturba todo o processo de trabalho dos espíritos. E essa questão de equilíbrio e desequilíbrio do médium precisa ser identificada com uma certa segurança. Quando nós falamos do indivíduo que não tem segurança para a prática mediúnica, para participar de uma reunião mediúnica, nós estamos nos referindo às pessoas que ainda não têm conhecimento suficiente da matéria relativa ao espiritismo e à mediunidade. Embora nós não precisamos ter estudos exaustivos, porque estamos aprendendo sempre, e nem sermos catedráticos em espiritismo e mediunidade para participar de uma reunião mediúnica. O conhecimento geral e o aperfeiçoamento que vai surgindo ao longo do tempo. Mas também é preciso que a gente tenha um esforço no dia a dia para manter uma certa serenidade, uma perseverança no trabalho, uma responsabilidade, uma vigilância com o que se pensa, com o que se fala, para evitar processos obsessivos que prejudicam, aí sim, o equilíbrio da pessoa. Podemos acrescentar também questões de enfermidades físicas ou psíquicas que demandam uma recuperação da saúde antes do trabalho na prática mediúnica. O médium enfermo que participa de uma reunião mediúnica, e sobretudo, se ele entra em transe, ele pode comprometer ainda mais a própria saúde, uma vez que a perda do ectoplasma é evidente e a saúde pode ficar ainda mais debilitada. É por isso que, em alguns momentos, é preferível que a pessoa se recupere a saúde física e psíquica para depois retomar a reunião mediúnica. Isso é uma questão de proteção para o indivíduo e não uma proibição. E dentro disso, nós precisamos fazer uma diferenciação, então, desses estados enfermiços, físicos ou espirituais, do que normalmente acontece no dia da reunião mediúnica, que gera uma certa oscilação no humor, com repercussões orgânicas ou não, no médium, que participará da reunião mediúnica. Ou seja, muitos médiuns relatam que no dia da reunião mediúnica acordam indispostos, com dores, desânimo. Relatam que muitas vezes na madrugada tiveram sonhos muito vívidos, alguns sonhos perturbadores, e passam o dia um tanto quanto ansiosos, reprimidos, com dificuldade de concentração. Alguns relatam que chegam até a sentir efetivamente dores no corpo, estados gripais, como se estivessem enfermos. Afastando toda a possibilidade de enfermidade física, uma vez que a pessoa apresenta muitos desses sintomas no dia da reunião mediúnica, nós temos que considerar aí a vinculação mental do médium com a entidade comunicante. Essa
psicossomatização das sensações do comunicante espiritual, daquele que vai se manifestar à noite, é natural no processo do trabalho mediúnico. Decorre do estabelecimento da sintonia. O médium, nesse caso, não está desequilibrado. Ele não está enfermo. Como disse, é preciso que se observe a curva de vida da pessoa para verificar se ele realmente não tem ali uma enfermidade. Mas o comum é a pessoa, o médium, sobretudo o psicofônico, o psicógrafo, relatar esses sinais e sintomas da presença de uma entidade e saber ao mesmo tempo que não tem nenhuma enfermidade física. Então o médium precisa aprender a fazer essa diferenciação para ter uma certa tranquilidade em atravessar o dia da reunião mediúnica e ir para a reunião mediúnica. Porque muitos, envolvidos com esses sinais e sintomas da presença de entidades, costumam achar que o problema é físico e não vão para a reunião mediúnica. Quando a mais das vezes, não é. Então, esse é um relato muito comum do trabalhador da mediunidade. Ele decorre do estabelecimento da sintonia que o médium precisa ter para que a entidade se manifeste. Se ele não tiver esse envolvimento fluídico, emocional, mental com a entidade, o transe não acontece. Porque é preciso que haja uma sintonia prévia. André Luiz estuda esse assunto no capítulo 16 do livro Missionários da Luz. Ele diz o seguinte, relata, não é, o fato de uma médium que se preparava para ir para a reunião mediúnica. E ele descreve esse preparo que ela teve depois de uma certa dificuldade para comparecer. Então ele informa, porque ele visita a casa de uma médium psicofônica que se preparava, junto com o dirigente espiritual da reunião mediúnica que ela participava. Então ele observou, a partir da informação do dirigente espiritual, que o comunicante da noite foi conduzido à casa da médium para que os dois tivessem uma breve convivência, estabelecendo assim sintonia para a manifestação na noite. André Luiz descreve assim, do mentor falando para o espírito comunicante: conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Então o espírito explicou para o espírito que ele seria levado lá na casa da médium. Ela estava num cômodo da casa e André Luiz chega a fazer um comentário sobre esse ambiente, traduzindo o pensamento do dirigente espiritual. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor: a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Então, ela já tinha esse hábito. E a informação aqui relevante é de que, como naquele local da casa ela costumava fazer prece e meditações, o ambiente era diferente. Então, a gente pode mudar o ambiente de uma parte da casa
ou da casa toda. Porque se você pode mudar de uma parte, você pode interferir em todo o ambiente da casa. E ele coloca aqui o elemento, ou os elementos fundamentais: meditações e preces. A meditação decorre do estudo. Você estuda e medita sobre o que estudou, ou faz uma meditação mental mesmo. O fato é que esse momento de estudo, de oração, de meditação, muda a natureza dos fluidos do ambiente. Se todas as pessoas da casa colaboram, fazem o mesmo, independente de ser dia de reunião mediúnica ou não, porque nós temos que fazer isso todos os dias, as preces, as meditações, o estudo, todos colaborarão para a mudança do ambiente da casa. E as pessoas vão se beneficiar, porque os fluidos saudáveis favorecem a saúde. Então, ela, apesar de se preparar, ela teve um problema com o esposo, que não admitia que ela trabalhasse em reunião mediúnica. Ele não aceitava. Estou resumindo a história. Os espíritos ficaram muito preocupados porque ele tinha proibido ela de ir na reunião mediúnica naquele dia. E o espírito que comunicaria estava se preparando já há um tempo para essa manifestação. Ele tem uma discussão com a esposa, com a médium, o marido, não é? Ela então começou até a sentir um mal-estar por aquela discussão. E aí, André Luiz descreve que ela teve um choque nervoso da postura do marido. E aí o André Luiz faz uma pergunta muito interessante, observando o conflito da discussão, possível impedimento dela ir para a reunião mediúnica, e até o abatimento físico que ela passou a ter, embora, como disse, ela estivesse em oração e se preparando. Ele faz uma pergunta muito importante, que nos ajuda a entender a manifestação de certas entidades. Ele perguntou assim, observando o estado daquela médium: não teremos alguém que a substitua? Olha a pergunta de André Luiz. A médium passou por um problema ali momentâneo. Ele queria saber se não poderia encaminhar aquele espírito para manifestar através de outro médium, que é uma ideia muito comum que as pessoas têm, dessa mudança de médium e de um improviso. O que o benfeitor explicou para André Luiz? Não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro. Então, essa sintonia não se improvisa. O médium já começa a estabelecer sintonia horas antes com o espírito. Se o médium faltar, não é possível, pelo que a gente viu aqui, substituir o médium, porque a sintonia não se improvisa naquele momento da reunião mediúnica. Por isso que o médium não deve faltar. Em benefício da própria saúde do médium, porque o comum, embora o médium passe o dia com sinais e sintomas enfermiços da presença do espírito, depois da reunião, esses sinais e sintomas passam, porque não era do médium, era do espírito. Depois da manifestação, o médium vai sentir bem. Se o médium não vai no trabalho, ele pode manter uma psicossomatização por mais tempo. Não quer dizer que ele vai manter a entidade do lado dele, aquele que não se comunicou. Mas os sinais e sintomas podem perdurar um pouco mais, porque ele não teve oportunidade de fazer a desconexão psíquica a tempo, o que ocorre ao final da reunião mediúnica. Então, como os espíritos não poderiam substituir a médium, aqui na história, não é, narrada por André Luiz, eles encontram uma alternativa, eles intuem uma familiar, uma amiga da própria família, que fosse lá na casa dela e chamar, convidar
para que ela fosse junto. Aí, quando o marido viu que chegou lá uma pessoa amiga, ele falou, não, com você ela pode ir. E ele acabou deixando. Foi um trabalho que os espíritos tiveram de intuir uma pessoa para buscar a médium lá que estava impedida de ir à reunião mediúnica. Então, a prece e o recolhimento, mesmo por instantes, permite o ajustamento fluídico entre o espírito e o médium. Então, o médium, ele vai ter realmente sensações ligadas ao trabalho, ele precisa entender isso para manter uma certa calma e também fazer orações para que essas sensações não sejam tão intensas ou fiquem perfeitamente sob controle e suportável, não é? Então, a compreensão do médium e a dedicação dele ao trabalho vão ajudá-lo a superar isso com uma certa segurança. O espírito André Luiz, ainda no livro Desobsessão, logo nos primeiros capítulos desse livro, capítulo 2, 3 ou 4, ele fala desse preparo do médium mais especificamente. Ele diz assim, no dia marcado para as tarefas da desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Então, aqui ele coloca não só ao psicofônico, mas os integrantes da equipe. Ele fala do controle alimentar. Ele usa uma expressão dizendo assim, estômago cheio, cérebro inábil. Ou seja, o metabolismo orgânico, uma pessoa que toma uma refeição muito pesada antes da reunião ou no dia, dependendo da possibilidade de metabolismo, de digestão, ele pode atrapalhar o próprio desempenho. E ele dá algumas dicas. Relaxe com ideações edificantes. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Recomenda, é necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. E ele aconselha, sobretudo na hora da reunião mediúnica, nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Então, o psicofônico tem que estar consciente de que está ligado a espíritos doentes que vão ser atendidos na reunião mediúnica. André Luiz aconselha também o controle da bebida alcoólica, do fumo, e nós podemos entender também os desgastes físicos em geral, né, que podem comprometer o desempenho do médium, porque, na verdade, quando ocorre o transe, ou a participação na reunião mediúnica em geral, libera-se muito ectoplasma. Então, o médium que já vem com o organismo tanto quanto debilitado, por essas questões todas que nós colocamos, mais o dispêndio de ectoplasma, ele pode ficar mais enfraquecido do que o comum. E tem um outro fator. Nosso corpo perispiritual não está nitidamente separado do corpo físico. Kardec diz que o perispírito está ligado ao corpo físico molécula a molécula. Quer dizer que não há nitidamente, pelo menos André Luiz menciona isso, uma barreira clara entre corpo físico, perispírito e espírito. Então nós temos que pensar em campos de energia um pouco mais denso ou menos densos, mais denso ou menos denso em relação ao corpo físico e o corpo perispiritual. Assim sendo, tudo que o espírito pensa atinge o corpo físico por uma questão magnética, elétrica, por uma condução, não é, que se faz a partir dos próprios elétrons do corpo físico, que não estão separados, corpo físico e perispírito, já que eles se misturam. Por isso que tudo que se pensa atinge o corpo físico, por causa dessa íntima ligação da mente com o corpo físico. E tudo que se faz no corpo físico atinge a mente, porque
Tudo é substância química. O alimento torna-se uma substância química, não é? Num corpo físico, e que, dependendo das suas condições, ele poderá impedir uma lucidez no raciocínio. Por isso é que a bebida alcoólica afeta tanto, não só a mente física, como o perispírito e a possibilidade do espírito de controle sobre o próprio corpo. Por causa da química, não é, intoxicante, que acaba perturbando a, a comunicação entre a mente e o corpo físico. Daí ele ter essa recomendação. Por isso, o recolhimento, a oração. Ora, muitas pessoas dizem assim, mas eu trabalho bastante o dia todo, já saio do trabalho e vou para a reunião mediúnica. Mas procure trabalhar naquele dia, com segurança, com tranquilidade, sem ansiedades, e com a mente vigilante, atenta ao compromisso, porque os espíritos também vão considerar o esforço da pessoa. Ah, mas eu não vou ter algumas horas de recolhimento para me conectar com o espírito? Essa conexão, se os espíritos sabem que você não vai ter nenhum momento durante o dia para fazer orações, como o caso que ele descreve lá no Missionários da Luz, essa conexão mental vai ser feita pela madrugada. Então você já vai estar conectado com o espírito mais cedo, porque você não vai ter tempo, se você trabalha o dia todo, obviamente, para que eles façam isso na volta do dia. Foi feito em algum momento anterior, que a gente não pode dizer em que momento tenha sido. E aí, dentro desse assunto, existem algumas questões muito relevantes, importantes para a nossa reflexão. Uma delas é trazida por Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Ela faz uma narrativa extremamente interessante no capítulo 6, intitulado Comunhão com o Alto. Nesse capítulo, os espíritos, benfeitores espirituais, que acolhiam suicidas na dimensão espiritual, eles verificaram que alguns espíritos precisavam do atendimento em reunião mediúnica. Embora essa medida não seria absoluta para todos, mas alguns precisariam do encontro com a fisiologia do médium, os recursos mediúnicos, para o seu despertamento, porque eles estavam numa perturbação tal que, ao entrarem em transe, no contato com o médium, eles teriam os sentidos físicos reavivados. Então, eles poderiam enxergar a sua própria condição melhor, como depois ela vai descrever que houve essa manifestação de espíritos, e eles acabaram tendo uma lucidez, vendo que estavam desencarnados, o suicídio, e também o socorro que estava sendo prestado a eles. Então, teria essa medida terapêutica. Mas entre a decisão e escolha dos espíritos que se manifestariam até a efetivação da manifestação deles, ela descreve uma série de passos, não é, que foram tomados. E eles explicam aqui, ela explica nesse capítulo o motivo da manifestação. Ela diz o seguinte: existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia espiritual, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los, reavivando-os com as vibrações animalizadas que estavam habituados. Perderam rapidamente pelo suicídio, além de poder receber orientação. Então, ela vai desdobrando o capítulo, e aí, os espíritos responsáveis pelo atendimento daqueles desencarnados, os suicidas,
vieram à crosta planetária, estavam numa colônia espiritual, vieram à crosta planetária identificar médiuns que teriam condições de se sintonizar com aqueles espíritos, os suicidas, para que se prestasse o socorro necessário através do transe mediúnico na reunião mediúnica, né? E ela descreve essa busca deles, é muito interessante. Eles viajam em vários países da Europa e das Américas para localizar médiuns que tivessem condições para a tarefa, mostrando a complexidade da manifestação de um espírito suicida. Acabou que eles encontraram aqui no Brasil, em função do próprio desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, diferente de outros países à época. Então, eles tomaram a seguinte providência. Eles informam que foi estudada, podemos dizer como que uma ficha de todos os médiuns que trabalham em reunião mediúnica, para identificar aqueles que teriam condições de acolher e se sintonizar com os suicidas. Eu achei essa informação muito interessante. Ela diz assim: fichas espirituais dos médiuns participantes de reuniões mediúnicas em países variados. Então, há um controle espiritual de todos os médiuns que participam de reunião mediúnica. Isso é perfeitamente compreensível, recordando os primeiros programas que a gente falou do preparo espiritual que o médium tem lá na colônia, no centro de mensageiros. Então, permanece um vínculo e há um controle. Então, o médium aqui na Terra não está, digamos assim, solto no ar, né? Ele está cadastrado dentro de um contexto maior. E aqui nós temos alguma informação desse controle e acompanhamento do trabalho dos médiuns. Então, por isso é que eles encontraram aqui no Brasil um núcleo, porque estudaram as fichas dos médiuns. E eles, então, tomam a seguinte providência. Durante a noite, eles se reúnem com os médiuns, né, que estavam ali dormindo e se desdobraram. Eles promovem uma reunião para explicar para os médiuns o que aconteceria, ou seja, a conexão mental deles com os suicidas para que tivesse condição de manifestarem em reunião mediúnica. Os médiuns, ela diz aqui, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Então, os médiuns foram encaminhados para a sede do Centro Espírita para conversar com esses dirigentes. E aí ele explica qual seria o comprometimento do médium na tarefa. Nada foi omitido e foi feita uma longa exposição. Os médiuns deveriam contribuir com grande parcela de suas próprias energias para o alívio dos suicidas que se manifestariam. Esgotar-se-iam provavelmente no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Olha a explicação que os mentores deram para os médiuns, de uns 20 ali reunidos. Seria mesmo possível que durante o tempo que estivesse em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda do apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico viesse surpreendê-los
e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré garantiria o suprimento de forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso. Enfim, foi explicado que teria todo esse envolvimento. A gente entende, então, que se um suicida, no estado de perturbação que está, original, se ele se aproximar do médium para uma manifestação sem esse preparo, pode haver um prejuízo à saúde muito grave do médium. Veja que aqui são psicossomatizações que estariam acontecendo, porque eles ficariam, então, vinculados com os médiuns. Então, a manifestação não se daria da noite para o dia. Ela vai explicar aqui depois que alguns ficariam ligados ao médium por cerca de 30 dias antes da manifestação. E aí, terminada a reunião, o que aconteceu? A maioria não aceitou o encargo. Ela descreve que apenas 6 aceitaram o trabalho. 4 senhoras e 2 senhores. Porque eles não assumiram o compromisso, seria, então, espontâneo. E aí, ela vai desenvolver mais aqui o estudo e vai explicar que foram estudados, assim, minuciosamente o vigor cerebral, as condições cardíacas dos médios, a circulação, o sistema nervoso, funções gástricas, renais, intestinais, que foram avaliados tanto do perispírito quanto do corpo físico. Não é? Sobretudo no dia que antecedia a manifestação mediúnica. Mostrando que o preparo para a manifestação é delicado e absorve uma cota de energia significativa de energia do médium nesse trabalho de colaboração com os benfeitores espirituais. Eu achei muito importante essa informação de Ivone nesse contexto de estudo, né, de preparo do médium para a reunião mediúnica e também do estabelecimento da sintonia, que não se faz da noite para o dia. Eu trouxe também aqui para o nosso estudo uma informação muito importante da experiência mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Está no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo intitulado A Presença de Vitor Hugo na Obra Mediúnica de Divaldo. Divaldo, ele descreve o contato que ele teve, o primeiro contato que ele teve com Vitor Hugo. Ele diz que foi na década de 70, quando ele voltava de uma palestra de carro, uma noite muito fria, diz que ficou gripado. Chegou ao Rio de Janeiro, afônico e com uma pequena febre. Então ele passou ali uns dias com febre e, apesar da medicação, a gripe foi evoluindo. Então eles estavam fazendo um estudo, um culto na casa de uma família que estava hospedando. Ele disse que a gripe avançou e ele ficou prostrado. Ele não conseguiu nem participar do estudo, do culto que a família estava fazendo. Ele ficou recolhido. Foi nesse estado de enfermidade da gripe e da prostração que ele menciona que ele teve o primeiro contato com o Vitor Hugo. O espírito entrou no quarto, se apresentou e ele disse o seguinte para Divaldo:
há alguns anos venho entrando em contato psíquico contigo, inspirando-te na narração de alguns fatos nas conferências, para gerar um clima de sintonia. Tenho agora uma tarefa a propor-te. Eu gostaria de escrever 10 romances através de ti. Essa experiência do Divaldo aqui, ela é muito importante para o nosso estudo também, porque, veja, ele não tinha percebido Victor Hugo junto de si, mas em alguns anos ele estava entrando em contato psíquico com o Divaldo. O mesmo que aconteceu, eu já mencionei em programa anterior, com o Chico e o André Luiz, que André Luiz frequentou a reunião mediúnica do Chico por 700 vezes. A sintonia de Chico com Emmanuel decorre de várias reencarnações. Ele mesmo menciona que foram várias reencarnações que eles estiveram juntos. Então, agora que o trabalho tomaria um outro ângulo, Victor Hugo se manifesta à evidência do Divaldo e diz que teria um compromisso mais dilatado. Aí ele vai dizer que não tinha em mente, né, nunca ser um médium de romance. E foi então, nesse estado de gripe e de prostração, que o Victor Hugo, naquela mesma noite, disse: levanta-te, toma o material que eu quero escrever. Pelo estado em que me encontrava, diz Divaldo, não me animei por estar convencido de que seria uma alucinação, já que não tinha condições de ser médium de uma entidade tão nobre. Todavia, o espírito voltou a insistir, e Joana de Ângeles me apareceu, confirmando para tirar-me a dúvida, e pediu-me que fizesse um esforço, porque a febre e aquele estado psicológico especial eram um recurso de que Victor Hugo se utilizava para quebrar as minhas resistências de personalidade, a fim de que meus clichês mentais, pelo hábito de falar incessantemente, não viessem interferir na obra que ele tinha preparado para ser psicografada. Então, veja, o estado de prostração, a fraqueza física, porque ele estava prostrado, anulou, de certa forma, a sua mente no processo de interferência. Então, ele ficou mais passivo para o trabalho com Victor Hugo, pelo menos naquele primeiro momento, porque ele estava achando até que não era o espírito, precisou de Joana de Ângeles, como vimos aqui, esclarecer para ele o que tinha acontecido. Então, essas informações, para nós que estamos estudando a questão da sintonia, são informações muito importantes, relevantes, ou seja, a convivência do espírito vários anos com o médium e o enfraquecimento dele para que a personalidade do espírito se sobrepusesse à personalidade do médium. Aí ele vai dizer que fez um esforço, tomou o papel e começou a psicografar ali mesmo, não é? E ele descreve aquele momento da seguinte forma: à medida em que a mão escrevia, eu tinha a sensação de estar no cinema, vendo a projeção de um filme, mas um filme em Technicolor, em tela muito ampla, com uma beleza incomparável. Então, no processo de sintonia do Divaldo, ele não estava atento ao que estava escrevendo, ele estava assistindo às cenas. É por isso que o médium não fica apagado no momento da manifestação do espírito. Ele assiste às cenas, ele vê o que o espírito está pensando.
Por isso é que o médium, ele é o tradutor do pensamento do espírito. O espírito comunica por imagens mentais. Agora, o médium tem que ter capacidade de traduzir. Então, o Divaldo tinha cultura suficiente para traduzir o pensamento desse elevado espírito, Victor Hugo, um grande escritor. Ele tinha que ter, porque senão Victor Hugo não se aproximaria dele. Ali, naturalmente, um compromisso que fica claro que foi assumido antes da reencarnação do Divaldo, já que esse espírito o acompanhava por um tempo que ele nem percebia, vários anos. Então, o processo utilizado foi o da visão do pensamento do autor espiritual. E, automaticamente, ele foi escrevendo, traduzindo, ou seja, ele entendia a imagem mental e escrevia. Chico Xavier descreve algo semelhante quando psicografou o Paulo Esteves, que também assistia às cenas do livro, para mostrar que esse é um mecanismo que os espíritos utilizam com os médiuns. Em reunião mediúnica, vários médiuns já relataram, eu tive a oportunidade de conversar com diversos, que durante a manifestação de um espírito enfermo, um obsessor, um perturbador, eles também veem os pensamentos do espírito, com essas imagens aqui que o Divaldo descreveu. Eles assistem o que o espírito está pensando, que as imagens de um acidente, de um crime, de uma violência, do próprio suicídio, né? Então, ele, percebendo o pensamento do espírito, favorecia a transmissão mediúnica em função da sintonia estabelecida. Aí ele vai contar um outro fato, que muitas pessoas conhecem da história. Divaldo contou várias vezes esse fato aqui em palestras, mas eu quis analisar o fenômeno em si, para a gente aprender aí o processo que os espíritos utilizaram na sintonia, e que é uma regra mais ou menos geral, do médium enxergar o pensamento do espírito. Ele vai dizer que ele começou a interferir sem querer no livro, e Victor Hugo começou a enviar os capítulos separados, não é? Para ele não interferir na trama do livro e não ficar condoído com esse ou aquele personagem, já que ele acompanhava a narrativa, né? Então ele começou a ter uma afinidade com um certo personagem e acabou atrapalhando. Aí o Victor Hugo tomou uma outra providência. Ele não enviou o livro na ordem certa dos capítulos, ele foi alternando os capítulos, depois, quando, no final, é que ele mostra a sequência certa, a sequência correta. Então, o enfraquecimento do Divaldo naquele dia favoreceu o mesmo que aconteceu, como eu narrei aqui, da Ivone, e que o médium sente também no cotidiano, né? Então, esse enfraquecimento, o mal-estar, a indisposição, de certa forma, isso anula a personalidade do médium. Então, ele fica um pouco mais enfraquecido para que a manifestação ocorra com maior segurança e fidelidade. Então, veja, o próprio Divaldo teve essa febre no momento da manifestação, horas antes. Isso é uma regra geral. Todo médium passa por isso. É por isso que o médium não deve ficar ansioso, mas deve ser perseverante, ter calma, confiança nos espíritos, porque o processo é esse. E aqui o Victor Hugo deu uma explicação primorosa que serve como regra geral. Ou seja, para que a resistência da personalidade do médium seja minimizada e a manifestação ocorra. Porque o médium naturalmente apresenta resistência. Agora, como o corpo enfraquece um pouquinho, isso favorece o processo da psicossomatização que a gente tem analisado, não é? Então, a questão da dedicação do médium ao trabalho é extremamente importante. Agora, eu quero fazer uma ressalva. Aqui nós estudamos uma manifestação
controlada por benfeitores espirituais, tanto Divaldo quanto a narrativa da Ivone. Agora, se o médium, no cotidiano, estabelece uma sintonia com o espírito, como nós fazemos, e essa sintonia perdura por vários anos, a personalidade do médium pode sofrer alteração. Ou seja, se uma pessoa tem uma obsessão por muitos anos, o obsessor pode até se afastar, mas ficariam marcas na personalidade do médium dessa convivência doentia. Então, o que o espírito sente na convivência com o médium, ele repassa para o corpo físico e para as concepções da ideologia, da personalidade, da crença. Por isso é que a gente tem que ter muita vigilância com o pensamento, no cotidiano. Aí, sendo médium de reunião mediúnica ou não, nós temos que ter muito cuidado, porque uma convivência muito longa com um espírito inferior, que se dá no dia a dia, pode deixar marcas profundas na personalidade do indivíduo e até estabelecer um novo comportamento. É aquela estrada, né? Que você vai passando todo dia pelo mesmo caminho, naquela estrada de terra, e a via vai ficando com a trilha mais funda, porque vai todo dia passando. Quando a gente estuda os circuitos neuronais, não é? Os caminhos do pensamento pelos neurônios cerebrais, a gente vê que a repetição estabelece um condicionamento. Então, nós temos que ter muita vigilância para não manter uma sintonia perturbadora por longos anos, por muito tempo, para que essas trilhas neuronais enfermiças não marquem a personalidade. A Márcia já chegou aqui, porque meu tempo já acabou, e nós vamos encerrar o tema Mediunidade e Sintonia hoje, com uma frase de Emmanuel, de um livro que eu quero sugerir o estudo para todos que estão acompanhando os nossos programas. Um livro fantástico chamado Mediunidade e Sintonia. Eu tirei vários trechos desse livro, embora não tenha mencionado diretamente. Mas no capítulo 3, Emmanuel tem uma frase fantástica. Ele diz assim: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. A sintonia é escolha. Escolhamos bem para viver melhor a cada dia. Obrigado, Márcia. Obrigado, meus amigos. Obrigada, Jacobson. É tão bom, né, a gente ter essas referências, essas elucidações, e lembrar também o médium tão capacitado como Divaldo Franco, o que a gente viu, né, que você citou sobre o capítulo de Semeador de Estrelas, sobre aquela sintonia entre o Divaldo, Vitor Hugo, e, por outro lado, as trilhas neuronais, né, que a gente precisa também estar percebendo. Então, essa última referência, houveram muitas outras hoje, mas do Emmanuel, sobre o livro Mediunidade e Sintonia, é muito bom. Examinai os teus desejos e vigia os teus pensamentos. Muito bom. Bom, estamos encerrando, já estamos há alguns minutos além do nosso horário, mas, como sempre, convidamos a todos que nos acompanham, né? E hoje, especificamente, na lição de hoje, envie suas perguntas, podem usar o QR Code ou o chat, e se assistir talvez de novo amanhã, pode usar o QR Code que a gente vai receber, não é isso? Sua contribuição é importantíssima para a gente, né, construir esse estudo juntos, a sua colaboração, a sua participação, seus comentários. Mas como o Jacobson falou, encerramos esse tema
Então, no próximo episódio, na nossa próxima semana, a gente está fazendo as perguntas e respostas que vocês enviaram. Então, é muito interessante, adoro esses episódios, Jacobson, para a gente pensar um pouquinho mais. Bom, próxima semana, terça-feira, estaremos aqui e, como sempre, lembrando para compartilhar o programa com seus amigos, seus grupos de estudos, sua casa espírita, para a gente continuar juntos nesse estudo, nessa reflexão sobre a vivência da mediunidade. Muito obrigada a todos e que Jesus nos inspire. Até mais.